quando se fala de estabilização, mas daria para nós entender pela expressão latina ne bis in idem, a estabilização. Onde é que existe essa expressão estabilização? No código. O Código 73 trabalhava basicamente com coisa julgada. Era o gênero e trabalhava com preclusões, tipos de preclusão que nós vamos ver. Mas hoje nós temos a ideia de estabilização. Onde é que está a estabilização? Vamos para o código. E peguem os códigos de processo civil para vocês poderem ir acompanhando, certo? Para vocês poderem ir acompanhando, tá? Vamos lá, então. Onde é que o código fala de estabilização? Primeiro artigo fala de estabilização. Olhem o artigo 304 do CPC. 304. Certo? Se vocês pegarem lá o artigo 304, tá? 304, tá? Parágrafo 6º, diz: a decisão que concede a tutela não fará coisa julgada, mas a estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada por decisão que a revir, reformar ou invalidar, proferida em ação ajuizada por uma das partes nos termos do parágrafo 2º. Então, nós temos que, uma vez concedida a tutela antecipada, se esta tutela antecipada não for impugnada através do recurso adequado, o que normalmente é através do agravo de instrumento, ela se estabiliza. Porque, olha o caput do 304. A tutela antecipada concedida nos termos do 303 tornar-se-á estável se desta decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso. Estável. Tornar-se-á estável. Tá? Muito bem. Então, a primeira vez que o código está usando a estabilidade. Chama-se estabilidade da tutela antecipada. 304 caput. Outra hipótese. 357, parágrafo 1º. Vamos para o 357, parágrafo 1º. Diz lá, em termos de saneamento, nos tipos de saneamento, primeira forma de saneamento. Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimento ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 dias, fim do qual a decisão se torna estável. Se torna estável. Tá? Outra nomenclatura em que o código está usando, olha, é estabilidade. Não é coisa julgada. É estabilidade. Então, depois eu vou fazer especificamente a diferença. Eu estou identificando o que é cada uma. A estabilidade, alguém vai dizer, mas professor, qual seria a diferença dessa estabilidade do 304 ou do parágrafo 1º do 357 em relação à preclusão? Qual seria esta diferença? Muito bem, vamos identificar. O que é a preclusão? Em primeiro lugar, a preclusão existem 4 tipos. Hoje podemos falar 4 tipos de preclusão. 3 são tradicionalmente conhecidos. Quais são os 4 tipos de preclusão? Primeiro, chamada preclusão lógica. O que é a preclusão lógica? Havendo possibilidade de recorrer de mais atos, então tu tem o dano material e moral, a parte recorre só do dano material, não recorre do dano moral. Não recorrendo do dano moral, por exemplo, ocorrerá a preclusão lógica, porque podendo recorrer de mais de um ato, ele recorre de um, logicamente ele concorda com o outro. Isso eu vou encontrar lá no artigo 1000, um exemplo. Diz lá o artigo 1000, a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Tá? Preclusão lógica. O que é a preclusão? Depois, se vocês ficarem com dúvida, me perguntem. Preclusão consumativa. O que seria a preclusão consumativa? Na preclusão consumativa, a parte já praticou, né, o ato. Ela já praticou o ato. Exemplo em relação a parte já ter praticado o ato. A parte contesta. Na contestação, por exemplo, ela pratica a contestação, prazo de 15 dias, ela contesta e diz que depois de entregar a contestação, ou veja, mesmo dentro dos 15 dias, ela diz, vou me ver livre do prazo,
Em 10 dias, ela vai lá e contesta. No 10º dia, ela tem 15, ela contesta no 10º. Ao contestar no 10º, ela estudando o processo, ela se dá conta e diz, puxa, eu esqueci de colocar tal coisa. Aí a pergunta, ela pode, como está dentro do prazo de 15 dias, ela poderia fazer uma petição para emendar, chamar emendar a contestação? Não pode. Por quê? Porque ocorrerá preclusão consumativa, ou seja, mesmo ela tendo 15 dias para a prática da contestação, se ela contestar no 10º, ela consome o restante do prazo. Por isso, chamado de preclusão consumativa, porque ela consome o restante do prazo. Também tem relação ao juiz, mas vou deixar de lado. E a preclusão temporal. Preclusão temporal. A preclusão temporal é o seguinte, a parte tem determinado período de tempo para praticar o ato. E se ela não usar este período de tempo para praticar o ato, né, haverá preclusão. Porque preclusão vem do latim praecludere. Preclusão quer dizer fechar, encerrar, tampar. Então, se ela não usar o prazo de 15 dias para o recurso, estará precluso a possibilidade de realização do ato. Por exemplo, olhem para vocês terem um exemplo, o 223. 223 vai dizer o seguinte: decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente da declaração judicial, ficando assegurado, porém, a parte provar que não realizou por justa causa. Isso é a preclusão temporal. Tá? Hoje existe também o que se chama de preclusão por fases do processo. Preclusão por fases do processo. Olhem, por exemplo, o 332. Vamos lá. O 332. Da improcedência liminar do pedido. Tá? Olhem o 332. Vou ler para vocês. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar todas aquelas hipóteses. Tá? Se o réu já foi citado, haverá preclusão. Haverá preclusão. Certo? Por isso é preclusão chamada de preclusão por fases. Tá? Isto, de acordo com o artigo 507, que diz o seguinte: é vedado a parte discutir no curso do processo as questões já discutidas, a cujo respeito se operou a preclusão. Esta preclusão, a preclusão sempre ela é endoprocessual. O que é algo endoprocessual? É algo que ocorre dentro do processo. Então, a preclusão e a estabilização, elas podem ser consideradas endoprocessuais, porque elas só produzem efeitos dentro daquele processo em que houve a estabilização ou a preclusão.